A odometria é uma técnica usada para medir a distância percorrida por um objeto em movimento, geralmente associada a veículos. Nos veículos terrestres, a odometria frequentemente envolve o uso de sensores localizados nas rodas para monitorar a rotação delas. O princípio básico é contar o número de rotações das rodas e multiplicá-lo pelo perímetro da roda para calcular a distância percorrida. A odometria é utilizada para estimar a posição e deslocamento de um veículo ao longo do tempo, permitindo que ele mantenha uma noção de sua localização em relação ao ponto de partida. Imagine um robô como se fosse você girando no lugar. O movimento circular uniforme, o MCU, é como se você estivesse dando voltas sem parar, mantendo a mesma velocidade enquanto gira. A odometria, nesse caso, seria como se você estivesse contando os passos a cada volta que dá. Os sensores robôs, semelhantes aos sensores em suas rodas, estão registrando quantas voltas o robô dá. Então, quando o robô muda de direção, enquanto gira em torno de si mesmo, a odometria está lá para contar essas mudanças e calcular exatamente onde o robô está e o quão rápido está girando. É como se fosse um contador de passos, mas para um robô que gira em círculos. Essas informações são muito úteis para o robô saber exatamente onde está e como está se movendo durante esses giros. Bem, agora nós iremos demonstrar a odometria em um protótipo de robô produzido pelo grupo. Mas, primeiramente, a gente precisa entender como calcular essa posição que a odometria tanto procura encontrar. E ela é muito simples a princípio. Basta nós pegarmos em um plano cartesiano, no eixo 2D, nós pegarmos, por exemplo, a coordenada em x, a gente pega a coordenada atual que a gente está, soma ela a distância que a gente percorreu e multiplica pelo cosseno do ângulo. Assim como em y, nós iremos pegar a coordenada em y, que estamos atualmente, vamos somar a distância percorrida vezes o seno do ângulo. Dessa forma, a gente vai ter o nosso par ordenado final, que é a nossa posição atual no plano cartesiano. Bem, mas para calcular essa distância, nós utilizamos um sensor encoder de apenas R$ 9,00 que pode ser encontrado em qualquer loja eletrônica. Esse sensor tem o objetivo de medir a velocidade do corpo em um certo intervalo de tempo, através do comportamento das rodas desse robô. Para isso, a gente acoplou esse sensor no disco da roda do robô, que possui diversos furinhos. Cada vez que a roda rotaciona, esses furinhos também vão rotacionando e o encoder vai captando a quantidade de furos em um certo intervalo de tempo. Dessa forma, a gente consegue saber as rotações por minuto dessa roda. Sabendo as rotações por minuto, basta aplicarmos uma simples fórmula de conversão em que a velocidade linear é igual ao perímetro da roda vezes a quantidade de rotações por minuto dividido por 60. Fazendo isso para as duas rodas, somando elas e dividindo o resultado por 2, encontramos a velocidade linear resultante do robô em metros por segundo. Sabendo a velocidade linear, fica fácil de descobrir a distância, bastando apenas utilizar alguma biblioteca de linguagem de programação para calcular o intervalo de tempo. Agora, com a distância calculada, falta apenas sabermos como encontrar o ângulo atual do robô para completar todas as variáveis da nossa fórmula. Presumindo que o robô parte da origem de uma direção reta, pode-se dizer que seu ângulo atual vale 90 graus. Um ponto importante que a gente deve abordar é que para o robô mudar a sua direção, ele precisa rotacionar no seu próprio eixo. Para isso, ele deve ficar parado e iniciar o movimento de forma circular. O robô ele não vai rotacionar enquanto ele estiver em movimento. Existe uma fórmula física do movimento circular uniforme que diz que a distância linear percorrida é igual à variação do ângulo vezes o raio. Contudo, ela pode se tornar um pouquinho imprecisa nos modelos de protótipo mais simples como esse nosso. Por isso, a gente vai utilizar uma outra fórmula de odometria. Essa fórmula ela acaba ficando um pouquinho mais extensa, porque a gente tem um protótipo um pouco mais simples e barato e apenas um encoder de R$ 9,00. Senão a gente poderia simplesmente fazer o nosso ângulo atual mais a velocidade angular vezes o tempo para saber a nossa variação do nosso ângulo. Contudo, por esses motivos, essa fórmula fica um pouco mais extensa e ela vale o ângulo atual que a gente está, mais a quantidade de pulsos calculado pelo encoder direito da roda direita, vezes o raio da roda direita, menos a quantidade total de pulsos calculado pelo encoder da roda esquerda, vezes o raio da roda esquerda, vezes 2π, dividido pelo diâmetro do robô, vezes a quantidade total de pulsos, a quantidade total de pulsos resultante, ou seja, a quantidade de pulsos calculado no encoder direito mais do encoder esquerdo.